Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma segunda-feira reunidos na leitura desse livro, Ordens da Ajuda. Hoje estamos na página 196, A Dignidade. Nossos agradecimentos a Hamilton, que teve essa ideia maravilhosa de convidar a professora Isabela para nos dar essas aulas maravilhosas. Obrigado, Bert Helling, obrigado, Sophie, pelo modo de vida que vem nos passando a cada dia. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença entre nós, obrigado a seu papai e a sua mamãe por mais esse presente. A palavra é toda sua, boa noite. Apenas agradecer a presença de todos, a nossa força para poder estudar, os nossos professores, nossos queridos mestres, Bert, Sophie e Helling, vamos em frente. Vamos lá, vamos seguir com a leitura. E a leitura de hoje está por conta do Domingos. Ok. Participante. Desculpe, a dignidade. Participante. Trata-se de uma cliente que fica isolada em sua cidadezinha. Seus amigos todos se afastam dela. Ela contou que teve 4 relacionamentos. 3 desses homens a abandonaram e ela teve abortos provocados de cada um deles. Ela se casou com o 4º e tem um filho dele. Hellinger. Qual é a idade do filho? Participante. 7. Hellinger. Quando ela quer continuar a falar, acho que isso é o suficiente. Para o grupo. A maneira como ela nos contou nos mostrou o quê? O que ela fez com a cliente? Para a participante. Você entrou numa relação terapêutica com ela. Ela ri. Hellinger. Com isso, está perdida e não conseguirá mais ajudá-la. Ela se apresenta a você como uma pobrezinha, mas conseguiu lidar com os abortos provocados e se separou de 3 homens. Muita agressividade na mulher. Participante, exato. Hellinger. E você vai receber essas agressões se você continuar assim. Para o grupo. Uma relação terapêutica termina geralmente em agressão. Ela só pode terminar em agressão. Por isso, quando se quer ajudar de modo inteligente, leva-se o cliente a ficar com raiva. Contudo, se possível, de maneira inteligente, para que não fiquemos também agressivos ou zangados. Participante, não consegui fazer isso. Hellinger, vamos constelar, para que possamos ver os motivos que estão por trás e aprendermos como proceder. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente respira com dificuldade e quer dar um passo à frente, mas hesita e olha para o chão. Hellinger escolhe 3 representantes para as crianças abortadas e as deixa se deitarem de costas, no chão em frente à cliente. A cliente bate repetidamente com o pé no chão. Hellinger para o grupo. Vocês podem reconhecer a agressão nos pés dela. As 2 primeiras crianças abortadas seguram-se pelas mãos e desviam o olhar da mãe. A cliente vai lentamente em direção às crianças. Hellinger para a cliente. Deite-se ao lado delas. Para a participante. Podemos ver em seus movimentos que ela quer se deitar ao lado das crianças. A cliente deita-se junto às crianças abortadas e as abraça por cima. Todas as 3. Ela as olha e então coloca sua cabeça sobre elas. Hellinger escolhe um representante para o marido, o 4º companheiro e o filho e os posiciona. O pai coloca o braço por trás, ao redor do filho. Então se coloca atrás dele e o pega pelo antebraço. Hellinger, depois de uns instantes, para o filho. Siga o seu movimento, vire-se para o pai. Hellinger para a participante. Podemos ver que é esse o movimento. O filho vira-se para o pai.
A cliente olha rápido para eles e coloca novamente a cabeça nas crianças abortadas. O filho coloca a cabeça no ombro direito do pai. Este o abraça. Entretanto, o filho fica de braços pendidos. Hellinger para a participante. Esta é a solução para o filho. Não existe solução para a cliente. Aponta para a imagem da cliente que está sobre as crianças abortadas. Essa é a solução. Ela quer morrer. Você não pode interferir. Participante. A avó dela, Hellinger, não precisamos saber disso. Se nós fôssemos ainda olhar para o pano de fundo, só se desviaria a atenção. Aqui é um movimento bem claro. Agora o filho também coloca o braço em torno do pai. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para isso, vemos que o movimento da mulher é um movimento com dignidade. Para a participante, ela readquire com isso a sua dignidade e grandeza. Todo o resto lhe tira a dignidade. Se nós concordamos com isso, como se mostra, está em ordem. Está bem assim? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Abortos provocados e suas consequências. Hellinger para o grupo. Dentro deste contexto, ainda gostaria de chamar a atenção para algo. Quando se trata de abortos provocados, muitos ajudantes, inclusive eu, têm receio de olhar para isso e interferir, porque isso causa medo. Em relação aos abortos provocados, temos muitas vezes o desejo de suavizar. Então dizemos talvez, a pobre mulher, ela era ainda jovem, ou algo semelhante. Mas a alma não acredita nisso. Ela não se orienta por isso. É claro que um aborto é um assunto dos dois e é da alçada dos dois, da mulher e do homem. Contudo, tem na mulher um efeito muito mais profundo, um efeito muito mais abrangente. Ela perde algo de sua alma. A sua alma permanece com as crianças e ela perde algo de sua saúde. Ela deixa algo de seu corpo com a criança abortada. Através do aborto, ela se desfaz de algo. Se, de alguma forma, formos procurar uma desculpa para o aborto, essa pessoa perde sua dignidade e sua força. Mas, se ao contrário, olhamos isso em sua brutalidade total e deixamos que a mulher diga, por exemplo, eu matei você, ou mais forte, eu assassinei você, isso nos choca. Por mais estranho que pareça, o efeito na cliente é libertador. Não é fácil olhar para isso. Existem situações em que a mãe não quer dirigir-se às crianças, de forma alguma. E assim sendo, a criança fica perdida. Naturalmente, que aqui existe o perigo de que o ajudante se deixe levar por isso. De repente, sinta uma agressão contra essa mulher. Que exclua alguém ou condene. Que esqueça a ajuda que está além do bom e do mal. Aqui a solução foi que a mulher se dirigiu para as crianças abortadas. Entretanto, ainda gostaria de mostrar algo mais. Hellinger pede aos representantes da cliente e das crianças abortadas para se deitarem novamente e escolhe um representante para o destino da cliente e o coloca perante ela. Então, escolhe 3 mulheres para o destino de cada uma das crianças e as coloca perante elas. Hellinger posiciona também o representante do filho na constelação e o seu destino perante ele. Depois de um certo tempo, o destino da cliente vai em direção a ela e se coloca ao seu lado esquerdo. Esta se vira e estende as mãos para ele. A cliente se aproxima do destino e coloca a cabeça em seu peito.
Depois de um certo tempo, o destino coloca o braço em torno dela. A cliente, de cabeça encostada no ombro do destino, olha para as crianças abortadas. O destino do filho pega pela mão e se coloca com ele perante as crianças abortadas. Eles seguram-se pelas mãos. Para o do seu destino e olha para ele. Eles afastam-se e seguram-se pelas mãos. Então se abraçam intimamente. O destino do filho coloca-se atrás dele e o toca nas costas com a mão direita. O destino da primeira criança abortada senta-se ao seu lado e coloca a cabeça da criança em seu colo. A terceira criança abortada senta-se, apoiando-se as costas em seu destino. Este se curva para a frente e puxa-a para cima. Coloca-se através dela e as suas mãos em suas costas. A cliente vira-se de modo que seu destino fica atrás dela. Este a abraça por trás. Agora ela olha ereta para a terceira criança abortada inclina-se para trás e coloca a cabeça no ombro do seu destino. Então ela se vira e os dois se abraçam intimamente. A segunda criança abortada estende seu braço para trás em direção ao seu destino, ainda deitada no chão. Este a abraça e a puxa para si. A criança está sentada diante de seu destino e virada para ele. Este coloca uma mão sobre sua cabeça. O destino do filho se coloca totalmente atrás dele. Hellinger para o cliente. Para a cliente. Como está agora? Cliente, melhor. Hellinger para o filho. Como está agora? Filho, queria fugir, mas meu destino me impediu e me obrigou a olhar para lá. Hellinger. Por algum tempo. Hellinger vira então o filho para que este olhe o seu destino. Hellinger, como é agora? Filho, assim me sinto bem. Hellinger para a terceira criança abortada. Como você está? Terceira criança abortada, agora estou bem. Hellinger para o grupo. Pode-se ver também nas outras crianças abortadas que agora estão diferentes. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo, frequentemente assim, quando, ao ajudarmos, trabalhamos primeiro os assuntos pessoais de alguém. De repente, não consegue prosseguir. Então é preciso acrescentar algo. Pega-se a sua família num sentido mais amplo. Mas aqui também se chega, algumas vezes, a um limite onde não se consegue prosseguir. Então se vai para além desse limite. Nós vimos o que era para ser feito aqui. Vai-se a um outro contexto maior. Talvez lá exista uma solução. Entretanto, neste contexto, permanece-se muito modesto. Ok. Vamos parar aqui um minutinho, porque são muitos assuntos importantes para nós, né? E esse é um tema crucial do nosso trabalho, como lidar com os abortos. Né? Olha, em primeiro lugar, o nome do exemplo da mulher que teve 3 abortos. Dignidade. Dignidade, né? Então, a mulher teve 4 relacionamentos, 3 abortos, teve um filho com o último relacionamento, e aí, como vocês podem imaginar, ficou uma situação difícil dentro da família, né? E o que ele vai pontuar logo no começo? Nós estamos falando aqui de um livro que está tratando de supervisões, ou seja, onde ele está pegando terapeutas, ajudantes, consteladores e fazendo supervisões. Aí ele, só pela maneira como a pessoa falou, ele já tinha percebido que esse ajudante, essa pessoa, tinha entrado numa relação terapêutica com o seu cliente.
que é tudo, de uma certa maneira, que a gente busca evitar, mas mesmo assim, a gente sabe que isso é quase que inevitável. Sophie fala muitas vezes que ainda é muito mais difícil para uma mulher consteladora do que um homem constelador, porque a nossa primeira relação é com a nossa mãe, e o que que acontece? Com uma mulher consteladora, a gente sempre vai projetar todos os nossos temas não resolvidos com uma mulher, e no caso, a mãe, né? Então, a gente estabelece essa relação terapêutica, mesmo que a gente não queira, a gente tenta, né? E aí ele percebeu que quando você cria essa relação terapêutica, no caso com essa mulher que fez tantos abortos, se você entra num julgamento, se você estabelece uma relação, o que acontece? É possível que essa agressividade acabe sendo, como é que eu posso dizer, assumida pelo próprio terapeuta, né? E ele fala o seguinte, ou também pelo cliente, porque ele diz, toda relação terapêutica termina em agressão. Interessante isso, né? Porque para terminar essa relação terapêutica, porque do que se trata a relação terapêutica? Se trata em eu confio nessa pessoa que ela pode me ajudar e eu estabeleço com ela uma relação de que daqui dessa pessoa vem uma ajuda. Enquanto não é isso. Dentro da constelação familiar, que nós temos 2 adultos que estão em sintonia com algo muito maior e estão assim, dispostos a ver algo, e um está treinado para poder ver e ajudar a outra pessoa, por assim dizer, né? Mas quando se estabelece uma relação terapêutica, aí você vai falar, não, essa consteladora não é boa o suficiente para mim, esse terapeuta não é bom o suficiente para mim, ou qualquer coisa, isso vai acabar numa agressão, dizer assim, não quero mais saber dessa pessoa, ou acabou a terapia para mim. Entendem? Isso é muito importante porque, como eu falei, é quase impossível escapar da relação terapêutica. Mas a gente precisa, se a gente quer se formar e fazer um uso profissional da constelação familiar, ou usar isso dentro da nossa profissão, a gente precisa entender essa diferença básica entre o que é a constelação familiar e um outro método terapêutico, tá? E aí, outra coisa muito interessante desse exemplo é o seguinte: muitas vezes a pessoa está interessada em olhar para o pano de fundo, né? Imaginem a palavra Gestalt em alemão, né, que é uma terapia que vem, na verdade, de um estudo entre a figura e o fundo. Como funciona a nossa percepção, né? Porque a Gestalt, antes dela ser uma terapia, ela estudava a nossa percepção. Então, eu estou com um cliente, eu tenho um problema com um cliente. E eu vou olhar para o que acontece com essa mulher, com os 3 abortos, com os 3 homens, com o marido. Mas, de repente, o terapeuta não fica suficientemente satisfeito em olhar para isso, ou o constelador, e ele vai falar, não, tem alguma coisa no fundo transgeracional da família. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nem sempre olhar para o fundo, para o que é pano de fundo, vai acrescentar para aquilo que precisa ser visto. O que é que precisava ser visto nesse caso? Essa mulher assassinou 3 filhos. Tá entendendo? Então não adianta muitas vezes você querer sair da figura e ir para o fundo. Claro, a gente tem que prestar atenção a tudo, perceber a tudo, né? A gente já sabe que a gente tem que desenvolver essa faculdade também. Mas algumas vezes não adianta você ir cavucar no fundo, não adianta você querer ir cavucar no transgeracional, porque a coisa ali é clara. E você tem que ter coragem e força para o que ele falou. É simples: assassinei, matei meu filho. E você não vai, como terapeuta, entrar numa relação onde você pode condenar ou, ai, tadinha dela. Ou suavizar, que foi o que o Bert Hellinger falou, né? Ah, era muito nova, a família era católica, o que quer que seja. Então, esse tema eu acho que vocês deveriam marcar aí no livro, né? O aborto, tanto o exemplo como esse daqui, né? Porque olha que ele tão humilde ele é. Ele fala, esse é um tema que causa medo, inclusive em mim. Eu receio de interferir, porque ele sabe muito bem que o tanto que isso é dilacerante para uma mulher, inclusive ele mostra, né? Ah, e essa é uma pergunta muito comum dos alunos. É assim, a responsabilidade é dos dois? É dos dois, mas ele mostra que ela é mais da mulher, no sentido de que as consequências para o corpo e para a alma da mulher são muito mais abrangentes. E, de fato, é a mulher, a ela é dado a palavra final. Entendeu? E essa não é, quando eu falo com vocês, mulheres,
eu me arrepio toda, porque isso não é o tema de uma mulher ou de duas mulheres que abortaram. Esse tema é de todas nós. É uma ferida que dói em todas as mulheres, em todas as almas, independentemente de termos feito ou aborto provocado, ou não, ou abortos espontâneos. Entendeu? É como se nós mulheres tivéssemos que lidar com a vida e com a morte. E, bom, com relação a isso, qual é a orientação do Bert Helling? E lembrando que a orientação dele, ela modifica ao longo da carreira dele, em grande medida também por influência da presença da Sophie Hellinger, que trouxe uma visão mais feminina sobre a constelação familiar, já que, como vocês já devem ter ouvido numa aula anterior, no começo ele falava, olha, o aborto é um tema só dos pais, a gente não deve falar para a criança, né? E até que ele chega nesse ponto em que ele está colocando, não, é um assassinato, o que é essencial para crianças é saber o lugar e a importância de nós sermos capazes de olhar para a brutalidade total que está envolvida nisso. Está entendendo? E depois, quando ele coloca o destino das crianças abortadas, do lado das crianças abortadas, quem é esse destino? É a própria vida. Então, ele, ao colocar o destino em relação a essa criança, é como se ele promovesse uma imagem que integra aquilo de brutal e fatal que aconteceu também com a inevitabilidade desse ocorrido, né? Tá, aí depois ele vai nos colocar como é que deve ser o procedimento da ajuda, né? Nós primeiro trabalhamos com os assuntos pessoais, né? Digamos assim, com a figura, né? De repente a gente não consegue prosseguir nesse nível, nós vamos acrescentando a família de origem, nós vamos acrescentando mais desse fundo, né? E chegamos a um limite aí, chegamos num contexto maior, mais amplo, onde às vezes aí se encontra uma solução, mas nesse nível nós somos muito modestos. Ou seja, pode ser que tenha uma solução, pode ser que não tenha, a gente não sabe de onde vem, por que vem, aonde esteve o fato que gerou todo este problema, em que vida passada, em que vida paralela, nós não sabemos. Então, a gente se mantém nesse contexto maior, muito humilde. Tá? Agora, sempre é assim, professora Isabela? Sempre a gente vai dos assuntos pessoais para... Não, não. A gente vai se sintonizar e, muitas vezes, isso pode, inclusive, se manifestar. O que vem primeiro é uma coisa que vem lá de uma outra vida, de uma outra experiência, que essa é a compreensão atual que foi a última compreensão que Bert chegou e a compreensão que Sophie segue trabalhando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Trata-se de um tema muito importante. Não? Ótimo. Então, podemos prosseguir com a leitura, então. A comunidade de destino. Hellinger para o grupo. Existe uma bela melodia que se chama Liberdade que penso, que preenche o meu coração. Uma vez escrevi com relação a isso um pequeno aforismo. O cavalo, que pressente o ar da liberdade, cai imediatamente na cilada. Quando é que respiramos mais o ar da liberdade? Quando nos apaixonamos. E qual é a cilada? Percebemos logo. Risadas no grupo. O que é a cilada? É algo pequeno ou é algo grande? É algo poderoso? É, por assim dizer, a comunidade de destino. Nós somos do jeito que somos, o destino para os outros. E outros se tornam do jeito que são e porque são do jeito que são o nosso destino. Talvez vejamos isso de maneira mais intensa no relacionamento de casal, porque nos sentimos tão atraídos por um outro, nós nem o conhecemos. Contudo, já existe uma comunidade de destino entre meu destino, isto é,
entre aquilo que aconteceu em minha família e aquilo que ainda deve ser colocado em ordem, talvez até muitas gerações atrás. E seu destino e aquilo que talvez ainda tenha que ser colocado em ordem em sua família, muitas gerações atrás. Tivemos aqui um belo exemplo, quando alguém teve que representar um filho e seu pai estava deitado junto ao russo. O filho não pôde se esquivar do destino deles. Por isso mesmo, ele ajudou os dois a cumprir o destino deles. Ele estava incluído na comunidade de destino dos dois. E isso é grandeza. Ora bolas, que cilada. Aqui se exige o último de nós. O ajudante sabe dessas comunidades de destino e presta atenção a elas. Imaginem que loucura se alguém julga que pode mudar o destino de alguém ou interferir nele ou solucioná-lo. Onde ele está, então? Também numa comunidade de destino. Ele a utiliza, então, para o seu destino. Contudo, não de uma maneira que soluciona, de uma maneira respeitosa, mas de uma maneira que piora e adia a solução ou adia a reconciliação, ao invés de colocá-la à vista. Uma pessoa só pode entender este trabalho, este seria o primeiro passo, e também fazê-lo adequadamente, quando respeita todos os destinos da mesma maneira. Ele sabe quais as forças poderosas que atuam, além do bom e do mal. Aquele que as olha eventualmente é atingido por elas, deixa-se ser tomado a serviço delas. Somente com essas forças somos grandes e temos força e ajudamos. Aparentemente de modo bem modesto, mas atuando de modo violento na profundeza. A alma perdida. Participante. Trata-se de um eritreu, de 47 anos de idade. Ele abandonou a sua aldeia com 16 anos. Ele vem de uma família de farmacêuticos, portanto de uma família de posição. Em Addis Abeba, juntou-se à resistência clandestina. Afiliou-se ao Partido Comunista e lutou contra o regime militar. Os pais não sabiam de nada. Quando tinha 19 ou 20 anos, foi procurado pelo país inteiro com uma ordem de captura, contendo a sua foto. Então veio para a Alemanha através do Sudão. Hellinger, qual é o problema dele? Participante. Ele sempre tem a sensação de que ele não é ele. É uma outra pessoa e está dentro de outras pessoas. Hellinger, claro, ele perdeu a sua alma. Para quem? Você não precisa dizer nada. Sinta isso. Para o grupo. Sintam vocês também. Participante. Onde a sua alma ficou? Você descobriu? Participante. No país a que ele pertence. Hellinger. Com as vítimas que matou. Ele é um assassino. Não é um lutador pela liberdade. É simplesmente um assassino. O que alcançou com toda a sua luta, além de muitos mortos, não alcançou nada. Um verdadeiro lutador pela liberdade alcança algo, pelo menos. Para o grupo. Mas ele estava na transferência. Mas ela estava na transferência. Ela estava com pena dele. Quando a participante quer responder, nós ouvimos isso. Da maneira que você relatou, ficou imediatamente claro. Eu sei, é uma disciplina muito dura aqui. Contudo, se olharmos para o resultado dessa disciplina, é algo libertador. Quem é que tem um lugar em minha alma? Participante.
Os mortos. Hellinger. Exato. Todos os mortos. Você percebe a diferença na força? Participantes, sim. Hellinger. Vou apresentar isso agora. Escolha uma pessoa para ele. A participante escolhe um representante para o seu cliente. Hellinger o posiciona. Hellinger para a participante. Agora eu represento você. O que está ocorrendo comigo agora? Aquilo que nós falamos. Eu olho para os mortos. Agora fico à frente dele como alguém que honra os mortos. Hellinger coloca-se à frente do cliente como representante da cliente. Depois de um tempo, Hellinger dá um passo em direção ao cliente e este também dá um pequeno passo à frente. Então, Hellinger vira-se vagarosamente e olha para o chão. O cliente dá alguns passos para trás e se vira. Hellinger deixa que 4 representantes das vítimas se deitem no chão à sua frente. Então, se coloca atrás delas e olha para o cliente. Depois de um tempo, o cliente se vira, dirige-se lentamente aos mortos e deita-se ao lado, virado para eles. Hellinger deixa a constelação. Hellinger, para a participante. Está claro para você? Participante, sim, está claro. Hellinger, essa é a única possibilidade que ele tem de readquirir a sua dignidade. Você sabe o que seria melhor ainda? Ele volta e se deixa ser fuzilado. Então, ele tem a sua dignidade total. Neste momento, o cliente deita-se de costas na constelação. Hellinger, quando a participante quer fazer uma objeção. Tratam-se de imagens, se você conseguir encará-las. Não se trata daquilo que ele faça ou possa fazer. Está bem? Participante, muito obrigada. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Voltem à vida novamente. Para o representante do cliente. Como foi para você lá embaixo? Cliente, no início não sabia quem era. Quando você foi se voltando, percebi que precisava ir embora, me virar para fora. Não devia olhar para dentro. Hellinger, e agora no final? Cliente, bem, muito bem. Hellinger, eu lhe agradeço. A salvação. Participante. Trata-se de uma adolescente de 15 anos que veio até mim após várias tentativas de suicídio. Os antecedentes são: ela cresceu em 2 famílias de criação diferentes. Ambos os pais são doentes mentais. Hellinger, o que significa doentes mentais? Participante. A mãe teve uma grave esquizofrenia e vive num asilo. Até agora não sei nada sobre o pai. Somente que está desaparecido no momento. Hellinger, acho que temos todas as informações. Participante, talvez ainda uma. Ela vive agora num orfanato, depois que houve repetidamente transgressões em relação a ela nas famílias de criação. Que tipos de transgressões? Participante, houve uma história de abuso sexual com o tio do pai de criação e, na outra família, com o pai de criação. Hellinger, após alguns momentos de reflexão. Depois dessa informação, posso trabalhar agora. Melhor ou pior? Participante, pior. Exato. Pois agora vai ser feita uma diferenciação entre o bom e o mal.
Os dois se olham. Hellinger, isso acontece muito depressa. As palavras abuso e transgressão mobilizam a agressão. Quem tem agora um lugar no meu coração? Participante ri. Os pais de criação? Hellinger, sobretudo a mãe. Isso é bem claro. Após alguns momentos de reflexão, a criança pode ser salva? Assim, olhando de fora? Olhe uma vez de fora. Participante, após alguns momentos de reflexão. Não sei. Hellinger, essa é sempre uma resposta esperta. Participante, tenho receio de que ela não possa ser salva. Hellinger, dizer algo assim é naturalmente perigoso. Está bem claro. Se observamos superficialmente, não se pode salvá-la. Mesmo assim, vou tentar algo. Hellinger coloca a mãe esquizofrênica em frente ao participante. Hellinger para o participante. Curve-se perante ela, de coração. A mãe olha para o chão. O participante se curva, mas se ergue novamente. Hellinger para o participante. Curve-se mais. Você queria se curvar mais. Ceda ao movimento total. O participante ajoelha-se e se curva até o chão, com as mãos estendidas para a frente. Hellinger coloca a cliente também e pede ao participante para se erguer novamente. A filha também olha para o chão. Depois de um tempo, Hellinger coloca um representante deitado no chão em frente à mãe. A mãe começa a estender o braço. Hellinger coloca um homem à sua frente. O homem morto estende sua mão direita para a mãe, mas como ela não reage, abaixa a mão novamente. A mãe estende o braço bem lentamente para o homem que está à sua frente. A filha olha alternadamente para a mãe e para este homem. Este olha primeiro para o homem que está no chão e quer recuar. Entretanto, Hellinger o aproxima do morto. Enquanto isso, a mãe pega com a mão direita na mão do morto. Ela estende a mão esquerda para o outro homem. Depois de alguns instantes de hesitação, ele também pega na sua mão. A mãe puxa com toda a força o homem para si, apesar de sua resistência. O homem morto senta-se e puxa a mãe com violência para baixo. Hellinger pede então ao outro homem para se ajoelhar perante o morto e colocar o braço em torno dele. A mãe e o homem ajoelham-se junto ao morto. Todos os três se abraçam. A mãe continua gritando. A filha olha para o chão. Então se vira e dá alguns passos para a frente. A mãe, o morto e o outro homem estão estreitamente abraçados. Hellinger para a filha. Como você está agora? Filha, melhor. Hellinger para os representantes. Vou interromper agora. Nós temos todas as informações importantes. Para o participante. Como você está agora aí? Participante. Eu também estou melhor. Hellinger para os representantes. Fiquem aí ainda. Para o grupo. Vou esclarecer o que ocorreu. A filha olhou imediatamente para o chão. A mãe também. Portanto, tratava-se de um morto. Em casos de esquizofrenia, sei que sempre tem um assassinato na família. A pessoa esquizofrênica está identificada e representa ao mesmo tempo uma vítima e um agressor. Para a representante da mãe. Quando você estava lá, estava identificada com a vítima.
mas você recuou e olhou para uma outra pessoa. Por isso, coloquei o agressor perante você. Ficou imediatamente melhor para você. O agressor queria recuar. Não permiti isso. Eu o conduzi para a vítima. Mãe, quando puxei o agressor pela mão e ele resistiu, isso me dilacerou. Hellinger. Sim, exato. Ele lhe teria dilacerado. Entretanto, quando o agressor e a vítima estão juntos, a esquizofrenia para e a filha não precisa morrer. Para os representantes. Está bem. Agradeço a todos vocês. Vocês se entregaram totalmente. Mas é somente assim que podemos aprender. Para o participante. É claro que a pergunta é: o que você faz agora com a garota? Ela quer morrer e procura um agressor que a mate. Participante, isso faz sentido para mim. Hellinger, agora olhe novamente para as transgressões. O que esses agressores estão fazendo? Eles foram puxados para essa comunidade de destino. Eles não são livres. Agora eles têm também um lugar em seu coração? O participante ri e concorda com a cabeça. Para o grupo, antes de começar a trabalhar com outro participante. Deixo isso atuar um pouquinho ainda em nós. Nós conseguimos sair tão depressa daí. Não conseguimos sair tão depressa daí. Precisamos nos envolver, no sentido de que tomemos agora em nosso campo de visão todos que foram mencionados. Os pais de criação, o orfanato, o participante, a cliente, a mãe, o pai desaparecido, todos. Permanecemos no mesmo amor perante todos eles, mas sem emoção. É o amor do respeito e do reconhecimento, distante e, por isso mesmo, profundamente sensível. Ok. Vamos recolher o que ele nos falou nesses exemplos. Bom, aí também temos uma parte muito importante, né, sobre o que significa a comunidade de destino. E ele nos dá esse exemplo fantástico, né, Bert Hellinger, sempre contando as histórias, os aforismos, fazendo relações. Aí ele fala, o cavalo que pressente o ar da liberdade cai imediatamente na cilada. Ou seja, o que ele mostra é o seguinte, mal a gente acha que vai ficar livre, mas a gente cai numa cilada porque nós estamos, entre aspas, presos em um movimento muito maior. E aí ele fala, qual é a cilada? A cilada é a paixão, porque você acha que você está livre, ou seja, você não vai, de uma certa maneira, estar livre desses emaranhamentos do seu sistema, da sua comunidade de destino, da sua família, e de repente você se apaixona e, na verdade, você é conduzido por esse amor a resolver, através dessa pessoa, da família dela, dessa comunidade de destino, aquilo que não foi resolvido dentro da sua família, né? E aí ele não brinca, ele fala, essa cilada é grande, essa cilada é pequena, né? A gente é do jeito que é, todo mundo é do jeito que é, e, no entanto, tem algo muito maior que vai nos conduzir a todo esse drama cotidiano que nós vivemos aqui, né? Por que nós somos atraídos por essas pessoas que nós nem conhecemos, né? O que aconteceu na minha família ou na minha família com a família dessa pessoa? Eu me lembro muito bem que uma vez eu estava dentro de um curso, eu acho que talvez eu já tenha comentado com a turma de vocês, no México, e uma das professoras era a Maitê, Maria Marta Redondo. Ela foi fazer um trabalho onde ela percebeu, havia uma pessoa que já tinha trabalhado tudo que ela podia imaginar em relação àqueles aspectos. De repente ela percebeu, isso aí foi uma coisa que aconteceu nas vidas passadas, nas duas famílias, mas lá no passado das duas famílias. Aí
Eu falei, nossa, mas uma família era de um lugar e outra família era de outro. Aí ela levantou e falou assim, não vamos entrar nesse mérito da razão. Ela fez o trabalho dela. Gente, o efeito foi tão impressionante. Nós não sabemos. Muitas vezes nós somos atraídos por uma pessoa que por algum motivo, lá nas gerações passadas, vocês sabem quantas gerações passadas nós estamos conectados. Isso pode acontecer, inclusive, que está se repetindo um fato entre as duas famílias, tá? Então, pode ser uma coisa do tipo, uma questão não está resolvida na minha família e eu me encontro com essa outra pessoa para resolver isso, mas pode ser algo mal resolvido das duas famílias, lá de um passado longínquo. São muitas gerações que têm de efeito sobre nós, tá? Então, isso eu estou comentando uma coisa pessoal para vocês poderem entender essa cilada, né? Por assim dizer. E aí ele mostra para nós que isso exige de nós o último, e você veja bem, na hora que você se apaixona por outra pessoa, porque aí você vai ter que enfrentar tudo que não está resolvido, né? Então, nós que somos ajudantes, que vamos estar trabalhando com essa abordagem, a gente vai entender sobre o tendo em perspectiva essas comunidades de destino, e como eu posso cair, olha como ele usa o termo, na loucura de querer mudar o destino de uma pessoa, de julgar o destino de uma pessoa, de querer interferir no destino de uma pessoa. Mas aí, assim, na teoria é tudo muito bonito. Então, vamos ver o que realmente é difícil. Na sua família é possível olhar com carinho para, sei lá, vamos dizer, um viciado em drogas, um assassino, um corrupto. Ou seja, isso nos exige o último, não julgar, né? E isso é o que talvez seja o nosso maior aprendizado enquanto ajudantes, né? É saber perceber que existem forças muito mais poderosas que atuam. E aí ele mostra o seguinte, aí eu vou colocar aqui na página 202, para que vocês marquem, né? Tá aí, eu sempre marco uns postzinhos. Somente com estas forças somos grandes e temos forças e ajudamos, aparentemente de modo bem modesto, mas atuando de modo violento na profundeza. Entende? Ou seja, eu me sintonizo, eu respeito essa pessoa com o seu destino, eu respeito ela com isso que se eu fosse parar para pensar, eu julgaria, quer dizer, eu respeito completamente e me sintonizo com essas grandes forças. E aí sim, existe a possibilidade de uma atuação num nível modesta e num outro nível, é o que ele falou, violenta na profundeza, né? Ou seja, ao tamanho da força. E depois sobre a questão da alma perdida, né? No que ele está querendo dizer isso, né? Que a pessoa perdeu uma parte da alma dela, ou seja, uma parte da vida dela, uma parte do seu aspecto sensível, onde é que essa pessoa deixou? Ela deixou no país dela de origem, né? Essa pessoa que participou da resistência, e com quem? Com os mortos. E aí ele mostra uma coisa interessante, né? Porque você fala, lutou pela liberdade, estava na resistência política, estava não sei aonde e tal, e isso pode ser transferido lá daquele país para o nosso país ou para qualquer outro país. Todo esse afã da luta, né? E o que acontece? Ele fala, não, ele não estava lutando pela resistência, ele não era um lutador pela liberdade, ele era um assassino. Ou seja, quando nós estamos identificados com essa consciência restrita, é muito comum que pareça, é uma resistência, uma luta pela liberdade, mas no fundo, como estamos sendo movidos pela consciência restrita, somos, na verdade, um assassino, uma pessoa que não tem, como é que se diz? Que, no fundo, se pudesse, queria que o outro tivesse morto, porque se tivéssemos força, mataríamos, e acabamos matando com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. Então, é por isso que ele fala, e ele fala aqui nesse exemplo de maneira muito clara, é uma disciplina muito dura. Você quer realmente ser constelador familiar? Você quer realmente usar essa abordagem na sua vida ou na sua profissão? Você quer realmente fazer a transformação que é necessária? É essa disciplina, é dar um lugar para tudo e para todos na sua alma, e ele mostra especialmente os mortos, né, poder ter em conta essa dimensão. E outra coisa importante, né, que ele fala aí,
E quando você estiver atendendo um cliente, quando você estiver trabalhando com a constelação familiar, e ele estiver te contando alguma coisa, você perceba a mudança na força. Perceba a mudança na força, perceba a mudança na concentração das pessoas, perceba a mudança na força, assim, é do tipo, nossa, ele fala igual a Sofia, ai, tá doendo meu braço, ou tô sentindo isso, ou é importante desenvolver isso. É disso que se trata um treinamento com a constelação familiar. Não se trata só da gente aprender a teoria estruturada, beleza, ou a gente fazer a vivência e falar, ai, tal. Não, é uma disciplina dura, constante. É como se fosse tipo Jedi, sei lá, cavaleiro, assim, tipo guerreiro espiritual, né? Observem também como nesse exemplo ele entra dentro do campo. Quem teve com o Bert Hellinger em Águas de Lindóia, não sei se foi no primeiro ou no segundo seminário, mas ele foi assim tão absurdamente preciso, porque ele era alemão para poder começar, alemão para poder terminar. Aí ele chegou e falou assim: 5 minutos para o intervalo. Ele falou: tempo suficiente para fazer uma constelação. Aí ele foi, entrou no campo como representante, abriu a constelação, fechou a constelação e terminou em 5 minutos. Terminou em 5 minutos. Então, ele também, às vezes, ele entrava dentro do campo, né, para nos ensinar, para nos mostrar algumas coisas, e aqui para mostrar que o essencial se revela de uma maneira muito rápida e que a gente pode ser preciso com o tempo também, né? E depois, nesse exemplo, ele ainda mostra, olha, tudo isso aconteceu, né? Foi todos esses assassinatos, mas o que são isso? Isso são imagens. Isso são imagens. Por isso, muitas vezes, Bert Hellinger constelou Jesus, ou constelou outras imagens que são importantes e que estão impregnadas na nossa alma, né? Então, também se tratam de imagens. Depois, esse exemplo é fantástico. A adolescente que tentou suicídio várias vezes, então aí um tema muito importante para nós, porque eu acho que é onde a gente começa a primeira ajuda, são nos filhos ou nos adolescentes, nos jovens que nós estamos convivendo. Então, essa adolescente, ela tinha duas famílias de criação. Aí, o terapeuta que está sendo atendido, o ajudante, ele começa a falar, mas os dois tinham problemas de saúde mental e o pai estava sumido. Aí, o que o Bert Hellinger fala? Ainda acrescenta, e foi abusada pelo tio do pai de criação e foi abusada pelo outro pai de criação. Opa, ele para. E aí? Essa informação ajuda ou atrapalha? Por que essa informação atrapalha? Ou pode atrapalhar grandemente a não só a você, mas a todos que estão ali participando. Porque, e com isso eu não estou querendo dizer que você tenha que impedir a informação. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que entender o efeito. É muito fácil cair no julgamento de um abuso, de um abusador. E aí, o que acontece? Acontece uma polarização. Eu saio do meu estado de neutralidade, desse estado, dessa postura fenomenológica, e vou entrar para um lado do partido, né? E vejam bem, com toda essa situação caótica que foi a vida dessa menina, que estava aí no panorama dessa vida dessa menina, ele pergunta assim, quem eu tenho no meu coração? Aí ele fala, a mãe. E a mãe, que mãe? Não, gente, só tem uma mãe. Quando ele diz eu estou com a mãe no coração, ele está dizendo que ele está com a mãe dessa menina que quer se matar no coração. E o que acontece? A mãe dessa menina era a mãe que era, por assim dizer, esquizofrênica, que estava conectada a essa situação muito profunda. Então, todos esses outros agressores que a menina procurava, entre aspas, bem entre aspas mesmo, né, para não dizer que é politicamente incorreto, mas que de uma certa maneira ela atraía todas essas situações de agressão, porque também dentro dela havia uma grande vontade de morrer. Então, por que esse exemplo é tão importante? Porque ele nos leva para além do julgamento de maneira assim muito clara, muito nítida. Aí, com relação também à esquizofrenia, né? Todos vocês já sabem que tem a ver com essa dinâmica de um assassinato dentro da família. E vejam bem, o caso dessa menina era tão grave que ele falou assim: eu tenho receio, né? Terapeuta da menina, o ajudante, de que ela não possa ser salva. E quantas vezes nós não vamos ser colocados nessa situação? Quantas vezes? E dependendo, realmente a gente não pode ajudar com absolutamente nada. Mas Bert Hellinger disse,
É bem possível que na superfície nada possa ser feito, mas vamos lá ver o que isso é possível dentro de um nível mais profundo, né? E foi quando ele fez esse trabalho com a mãe da menina. E aí eu acho que, só para poder terminar essa parte, eu acho que merece marcar aqui onde ele vai falar de que nós, enquanto ajudantes, nós precisamos nos envolver. E quando ele está falando desse envolvimento, não é esse envolvimento de um amor, eu vou me envolver com a questão da pessoa, não. Esse envolvimento é de outra natureza. É um envolvimento onde eu me envolvo com todos ao mesmo tempo, com tudo que aconteceu. Eu não tenho partido, eu não tenho preferência, né? E aí ele termina assim, que aí eu acho que também é frase para post, né? Permanecemos no mesmo amor perante todos eles, mas sem emoção. É o amor do respeito e do reconhecimento, distante e por isso mesmo profundamente sensível. Eu acho que isso aí é uma descrição perfeita do que seria esse sem amor da postura fenomenológica, né? É um tipo de amor sem emoção, né, que respeita e reconhece a todos, que é ao mesmo tempo distante e profundamente sensível. Então, um exemplo fantástico e um conceito aí bem esclarecido, né, sobre o que é essa postura sem amor. Alguma dúvida? Algum comentário? Não vejo nenhuma pergunta no chat e também não vejo ninguém com as mãos levantadas. Nós temos só 2 minutos, então eu acho que a gente não merece a gente abrir um outro capítulo, não é? Professora Isabela, Uhum. nesse tópico aqui que ele falava da pessoa, do moço que foi para a guerra lá, que lutou e que matou as vítimas, aí me veio à mente que o Bert Hellinger também lutou na guerra, né? Uhum. Eu não lembro de ter lido na biografia se ele falou de alguma questão dele, assim, pessoal. Sim, e ele ficou durante muito tempo com trauma de guerra também. Também. Mas quem eu conhecia, talvez um pouco mais próximo, né? Pelo menos eu não era próxima, né? Mas eu o conheci um pouco mais próximo. Ele, sim, é fato, ele teve trauma de guerra, sim, e ao mesmo tempo em nenhum momento ele enfatiza isso. Entende? Ele nunca fala sobre isso, assim, ele fala das agruras que ele passou ali no campo de concentração, a gente, quando ele tem aquela fuga, né, que ele salta sem saber aonde que ele tinha saltado, né, que ele vai assim, ou seja, ele já estava ali com aquela intuição, né, de onde é que ele tinha que saltar, ou então quando ele foi poupado da solitária, das coisas todas que estavam acontecendo com ele, porque ele protegeu o soldado que eles falavam que ele era homossexual, ou seja, por isso, quando a gente fala do Bert Hellinger enquanto fundador da constelação familiar, veja bem, meu doutorado é em história. Quando eu vou procurar a origem de algo, a origem ela nunca está num fato isolado. A constelação jamais seria o que ela é se ela não tivesse o Bert Hellinger que tivesse passado por todas essas experiências. Tá entendendo? Então, digamos assim, a formação histórica da constelação familiar que nós conhecemos no dia de hoje, ela nasce junto com Bert Hellinger. Então, para poder entender a constelação familiar de Bert Hellinger, que a Sofia está pedindo que nós chamamos pelo termo técnico de Familienstellen, nós precisamos perceber que tudo isso que ele viveu faz parte desse aprendizado até o minuto e até a sua morte. Olha, e eu vou dizer que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nesses últimos minutos, né? Eu digo assim, na sua despedida, né? E de uma grande alegria e traz uma grande esperança que ele possa ter deixado essa compreensão sobre a morte. A morte completa a vida. Então, a obra dele se completou
a vida dele se completou com ele nos ensinando até isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigada a quem leu hoje, o Domingos, ao Geraldo, a cada um de vocês que estão aqui, e seguimos em frente com o nosso estudo. Muito obrigada. Obrigado a todos e a todas. Obrigado. Obrigado, Domingos, pela Gratidão, maravilhosa professora. leitura. Obrigado, professora Isabela, por mais essa aula maravilhosa e até a próxima semana. Professora. Gratidão, professora Isabela. Gratidão, queridos. Gratidão, professora Isabela.